sentar cada um dos seus lugares, olhar pra frente e prestar atenção aqui, gente, presta. Vamos. Mas é claro. Sentados cada um nos seus lugares, vamos lá? Aí. Espera não. Espera não. Vamos, espera aí. Eu não tenho. Não tem hora inteira pra ficar te esperando, não. Eu queria que fosse para a hora. O único momento que eu usei o celular foi para fazer chamada. Eu estava aí com o lendo enquanto vocês ficavam. Eu não copiei. Agora essa sala aqui está cheia de gracinhas dizendo coisas sobre mim que não são verdadeiras. Epa, eu falo não. Epa. Os ordões de exame não. Falou contrário não. Fundamentados em puro achismo. Na verdade, pode ser que alguns não gostem de mim, eu não estou nem com isso não. Porque quando eu estava na minha aula, fazendo meu trabalho, todas as aulas estão gravadas, inclusive, estão na internet. Para quem fala aqui, eu não estou fazendo o meu trabalho, o meu serviço. Pode ser matéria, esperei vocês copiarem, você inclusive nem copiou e está aí falando da minha aula. Então, é assim que funciona. Está tudo provado, eu tenho tudo documentado, tudo gravado. Aí vocês podem falar o que quiserem, quem entender. Eu tenho minha consciência tranquila de que o meu trabalho está sendo feito. Sem matéria, vou explicar. E enquanto eu estava tentando explicar, você estava ali fazendo não sei o que com certeza não é matéria. Não, você não está tentando explicar não, porque se você estivesse tentando explicar, estava explicando desde o começo da aula. Aqui agora. Você que não está fazendo o que você deve fazer enquanto aluno. Agora que eu vim para o meu lugar, porque que você vai explicar enquanto você está explicando Você matéria nem estava copiou? ali. Não copiei não. Então. Quer questionar? Faça. Não foi só aqui eu a única que copiei. pessoa que copiou, que me mostrou que eu dei o visto, foi a Shirley. Só ela. Na sala inteira. Se outros fizeram, copiaram, não trouxeram para que eu vistasse. Mas vamos lá, vamos falar na aula de hoje de Niklas Luhmann, sociólogo alemão que viveu de 1927 a 1998, portanto ele viveu no século XX. Ele vai falar dos sistemas de comunicação. Para ele, nós seres humanos vivemos imersos em sistemas de comunicação. Os sistemas de comunicação eles funcionam de forma diferente. Igual o meu sistema de comunicação pode não estar sendo o mesmo que você, esses dois sistemas de comunicação podem não estar se comunicando. Até porque para o Niklas Luhmann não há indivíduos ou seres humanos que se comunicam, é a comunicação que se comunica. E a gente tem que usar a comunicação para se comunicar e para tentar se entender. Muitas vezes esse entendimento, inclusive, não acontece. Só a comunicação para ele é capaz de comunicar, não é o ser humano que se comunica. O ser humano usa a comunicação para se comunicar. Em 1937, o sociólogo norte-americano Talcott Parsons discute a teoria dos sistemas na sua estrutura da ação social. Então, está aqui o Talcott Parsons que vai elaborar essa questão dos sistemas, que depois, inclusive, vai ser usada pelo Niklas Luhmann. Em 1953, o conceito de jogos de linguagem do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein foi publicado póstumamente e influenciou as ideias do Luhmann sobre a comunicação. Na teoria dos jogos de linguagem, no conceito de jogos de linguagem de Wittgenstein, ele vai dizer o seguinte: nós só podemos entender a linguagem e a comunicação dentro do contexto em que ela está sendo usada. Você pode usar uma palavra, por exemplo, num determinado contexto, ela tem um significado, em outro contexto, ela tem outro significado. Dê o exemplo de uma palavra que pode ter significados diferentes. Não conhecem uma palavra que pode, dependendo do contexto, significar coisas diferentes? Não? Não. Sabe sim? Depende, eu sei, mas não é. Sabe. Sei, mas não Vocês sei. sabem, mas vocês não
costumo citar um exemplo, né? Uma palavra que num contexto ela significa uma coisa, no outro ela significa outra coisa. Os jogos de linguagem falam sobre isso. Você entende a linguagem dependendo do contexto. Você precisa estar inserido no contexto e saber o contexto em que a linguagem está sendo usada para poder entender o significado daquilo que está querendo ser dito. É o que defendia o Ludwig Wittgenstein. Vai dizer que a linguagem é um jogo que tem regras, essas regras dependem do contexto, e a linguagem, as palavras, são como ferramentas que a gente usa para poder ali se desenvolver dentro desses contextos. Em 1969, na sua obra As Regras das Formas, o matemático britânico George Spence Brown apoiou os ideais de Luhmann sobre diferenciação estrutural. Então, continuando aí na mesma questão dos sistemas de comunicação. Depois, em 1937, o sociólogo alemão Jürgen Habermas abriu um debate crítico aí com Luhmann a respeito dessa teoria dos sistemas. Então, Habermas não concordava com a teoria dos sistemas do Niklas Luhmann, né? Em 2009, as ideias de Luhmann são aplicadas pelo acadêmico grego. Ainda não. Aí eu vou colocar mais 3 alunos lá, que a gente vai fazer o mesmo processo, e a gente precisa de urgência nisso até o final, até sexta-feira, tá? Aí aquela eu preciso que seja para hoje. Por favor. Obrigada. Então as ideias de Luhmann são aplicadas aí pelo acadêmico, pelo grego o Andreas Mihalopoulos, na sua análise aí da justiça penal dos sistemas legais. Então ele percebe que há uma aplicabilidade dessa ideia dos sistemas de comunicação. Para ele, a sociedade moderna ela tem diversos sistemas sociais. A economia, por exemplo, é um sistema social. Qual é o objetivo da economia? Dinheiro. E aí, a economia só vai conseguir entender os outros sistemas se algo atrapalhar o objetivo dela, que é ganhar dinheiro. Então, para ela, o outro sistema só vai ter alguma importância se ele começar a criar problemas. Por exemplo, a moral. Algo é imoral. A economia não está nem se algo é imoral ou não. Se algo é correto de acordo com a lei e com o direito ou não. Desde que isso não atrapalhe você ganhar dinheiro. A partir do momento que algo te atrapalha a ganhar dinheiro e for ilegal ou imoral, aí a economia vai se preocupar. A mesma coisa com a religião. A religião busca o relacionamento com Deus. E não está nem com os outros sistemas, o sistema moral, do direito, a não ser que isso atrapalhe o relacionamento com Deus. Então são sistemas diferentes aí, cada sistema tem sua própria lógica de funcionamento, tem seus próprios objetivos, e existe independentemente do outro, e tem o seu próprio sistema de comunicação. Então são tais sistemas aí dão sentido ao mundo, apesar de eles não serem feitos de pessoas. Então a comunicação existe independentemente das pessoas, e as pessoas que usam a comunicação para conseguir se comunicar, né? Cada sistema aí processa atividades e problemas de forma própria, né? De modo que não é capaz de se conectar a outros sistemas sem auxílio. Então os sistemas, eles não se comunicam, e quando se comunicam, só comunicam quando um atrapalha o funcionamento do outro. A gente precisa de um auxílio para haver essa comunicação, porque cada um tem um objetivo diferente. O objetivo da economia é ganhar dinheiro, do direito é fazer valer as leis, da educação é fazer com que as pessoas aprendam, da política é fazer com que o poder seja exercido. Então cada um tem uma forma diferente. Da política, por exemplo, está nem que a moral, o direito, muitas vezes os políticos roubam, né, vão contra a lei. A política não está nem que a educação, tanto os políticos também estão se fudendo o que está acontecendo aqui na sala de aula. Eles não estão preocupados com nada, só com o poder deles mesmo, né? Com dinheiro, né? Na verdade, eles comunicam com a política, com a economia algumas vezes, né? Mas na verdade a política é mais busca por poder. Consequentemente, nessa busca por poder, você vai ter ou conquistar o poder econômico, né? Vai ganhar dinheiro com isso. Então, acoplamentos estruturais capacitam uma comunicação restrita entre os diversos sistemas de comunicação.
comunicação. Então, para eles, os humanos não conseguem se comunicar, nem sequer seu cérebro consegue se comunicar, nem mesmo somente o consciente consegue se comunicar. É a comunicação que comunica. Não é o ser humano. Isso parece ser um paradoxo, mas não. O ser humano usa a comunicação para se comunicar. Não é o ser humano que se comunica, ele usa a comunicação para se comunicar. Na perspectiva do Nicholas Luhmann, né? Então, artistas protestam contra o patrocínio da BP, a Galeria de Arte Britânica, Tate, de Londres, aí, refletindo essa crença de que o sistema corporativo, a economia, a empresa, né, não é compatível aí com o mundo da arte. Por quê? Para os artistas, a arte não deve ser transformada em mercadoria, em negócio, em algo de economia. Porque o sistema da arte é um sistema diferente. É um sistema do gozo estético, do prazer que você tem em contemplar uma obra de arte. E esse prazer não tem nada a ver com a economia, com o dinheiro. Isso aí, na verdade, corrompe. O dinheiro corrompe a arte para os artistas. Então são sistemas aí que também entram em atrito, que não se comunicam muitas das vezes, né? Ele vai falar que às vezes acontecem acoplamentos estruturais. Um sistema se acopla ao outro, mas acopla ao outro, né? Para acontecer isso, precisa de um auxílio para a tradução de um sistema para o outro. Por hoje, é isso aí, galera. Falou, velho. Vamos, pessoal, você sabe. Hã?